Vamos iniciar. Eu acredito que você e eu poderemos ter um momento muito bacana agora nesse momento. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos. Peço perdão aí pelo atraso. Nas quartas-feiras é o nosso discipulado e eu levei aí em torno de 15 minutos para conseguir fazer aparecer esses slides aí. Espero que eles funcionem. Eu quero me valer hoje desses slides que eu tenho desde a época do seminário, com o pastor Osias, um material muito bom, e eu espero que você realmente seja abençoado por esse material e pelo nosso estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você seja muito abençoado e possa aprender um pouco mais. Vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por quem Tu és, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela saúde, pela proteção, por tudo que o Senhor ainda tem para fazer. Não nos deixe de fora, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer, que possamos servir ao Senhor, que possamos aprender cada dia mais do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça e também da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos hoje aqui para dar início ao nosso discipulado. Como eu falei, vou usar um material da minha época de seminário, com o pastor Osias, que Deus abençoe a vida dele, está lá no Espírito Santo aqui na cidade da Serra, e eu espero que você seja abençoado pelo pastor Osias, pela minha vida, pela palavra de Deus. Eu estou usando esse material, ele não vai se cortar com certeza, então vamos dar continuidade ao nosso discipulado. Semana passada falamos um pouquinho sobre a história dos batistas. Semana passada estudamos desde a origem da Igreja Batista, como fruto da Reforma Protestante, até os batistas do Brasil. E hoje eu gostaria de fazer uma introdução geral sobre a Bíblia para você. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros. A Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. 39 estão no Antigo Testamento, 27 estão no Novo Testamento. A Bíblia recebe o nome de Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. A Bíblia recebe o nome de Palavra da Verdade. E nós gostaríamos, nessa noite, de que você e eu possamos entender um pouco mais sobre essa maravilhosa Palavra de Deus. Não foi fácil, não foi rápido, não foi algo instantâneo, como, por exemplo, hoje você chega numa livraria, numa biblioteca, você chega na igreja, você chega numa loja e compra ou pega uma Bíblia e começa a ler. Levou aproximadamente 1.500 anos, quase 2.000 anos, arredondando aí, para que toda a Bíblia estivesse concluída. Foram mais de 40 autores, tá? Isso sem contar autores menores, do tipo, nos Salmos nós temos assim, por exemplo, Salmos dos filhos de Coré, Salmos dos levitas, e aí você não sabe às vezes quem é o autor, quantos eram, mas a verdade é que dos livros em si, e dos autores principais, são mais de 40. E são autores das mais diversas origens, tanto profetas de Deus, que tinham origem, por exemplo, como Isaías, um homem do palácio, alguém que foi criado no palácio, que era primo do rei, quanto pescadores, simples pescadores, cobrador de impostos, reis. E temos também, por exemplo, o profeta Amós. Amós era picador de sicômoros. Para você ver o tanto que a Bíblia varia na característica dos seus autores. Picador de sicômoros, ou seja, Amós era um homem responsável até que Deus o chamasse para ser um profeta, para falar em nome do Senhor. Amós era responsável por picar sicômoros. O que é isso, pastor?
Existiam figos caros, comida de rico, não eram todos que tinham acesso a esse manjar, a esses figos. E existiam os sicômoros, que eram frutos da figueira brava. Eles eram venenosos, eles não eram bons de comer, eles não eram uma coisa agradável. Mas se descobriu desde muito cedo que se você fizesse um pequeno furo no sicômoro, no fruto, quando ele ainda estava verde, quando ele amadurecia, aquele sabor ruim e aquele veneno que poderia fazer mal, ele iria embora, ele ficava comestível. Ainda não seria um figo saboroso como um figo, mas seria algo mais agradável, algo mais acessível. Então esse era o figo do pobre. E o trabalho de Amós era furar um por um. Ele tinha uma lança, ele tinha um pequeno gancho na ponta, e ele furava um por um os figos da árvore para que eles pudessem depois ser consumidos. Olha que trabalho. E esse era um dos autores. A Bíblia, ela está dividida, como nós falamos, em 39 livros no Velho Testamento ou no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele narra a aliança inicial de Deus com a humanidade, quando Deus promete lá no Jardim do Éden, promete um Redentor, promete aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa, a primeira profecia messiânica, ou seja, sobre aquele que viria, sobre o Messias, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus está conversando com Adão e Eva, eles pecaram, eles caíram, mas Deus promete que mandaria o descendente. E o Novo Testamento já é o retrato, então, do cumprimento dessa promessa e como se desenvolveu, então, os seguidores de Jesus, ou seja, os seguidores do caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que mais tarde passaram a ser chamados de cristãos em função do título, né, de Jesus, o Cristo. Ok? A Bíblia se divide em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí tem um desenho para você, mais ou menos, de como se organizam o Velho Testamento e o Novo Testamento. Primeiro os livros da lei, no Velho, depois os livros históricos, depois poesia, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Todos eles aí separadinhos. A palavra testamento vem do mesmo sentido de aliança ou pacto. Então nós temos o Antigo Pacto, o Novo Pacto, lá com os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, as cartas, né? Primeiro as cartas de Paulo, depois as cartas gerais, e por fim o livro apocalíptico, ou Apocalipse. Tá? Então, vamos lá. Apesar dessa divisão, a Bíblia não é um compilado de livros que falam de diversos assuntos. Eles tratam dos mais variados assuntos, mas ela existe em um único mite, ou seja, um único fator unificador, que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele aponta para o futuro, ele aponta para a promessa do Messias. Então, sempre me perguntam como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, se é só através de Jesus, se não existe outro. Elas eram salvas na fé em Jesus, mas na fé no Cristo que viria. E como é que as pessoas do Novo Testamento em diante são salvas? Na fé em Jesus, no Cristo, no Messias que veio. Então, Jesus ele é o fator unificador, ele é o centro de toda a Bíblia. Lá nós temos aí, então, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos com 4 divisões básicas. Então, o Antigo Testamento, lei, fundamento da chegada de Cristo, história, preparação para a chegada de Cristo. Os livros históricos demonstram vários desses fatores. O povo fez mal, que era aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levantou um juiz, levantou no livro de Juízes, por exemplo, ou então o Senhor estava com Josué, o Senhor estava com Davi, o Senhor estava com Salomão, o Senhor mandou o povo para a terra prometida, depois o povo pecou, o Senhor tirou o povo da terra prometida, mandou para o exílio, para o castigo, para o Babilônio, depois o povo se arrepende, Deus volta com o povo para a terra prometida. Que a profecia, a poesia era um anseio, um anelo pela chegada de Cristo,
e as profecias anunciam, então, aquilo que era necessário, toda a informação que nós temos diante de Deus e dado por Deus, a revelação de Deus sobre a chegada de Cristo. Nos evangelhos, nós temos a manifestação física de Cristo, né? Eles narram a vida de Jesus enquanto esteve aqui na Terra. No Atos, livro de Atos, nós temos o desenvolvimento da igreja, ou seja, a propagação de Cristo. Nas epístolas, nós temos, então, orientações, interpretações, doutrina sobre como servir a Cristo, como entender a mensagem de Cristo. E no Apocalipse, nós temos, então, a consumação em Cristo, ou seja, ele voltará e nós estaremos para sempre com ele. No Antigo Testamento, nós já falamos aí, as 4 divisões: a lei, ou Torá, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os livros históricos começam em Josué, vão até Esther. Inclusive, se você tem acompanhado, amanhã falaremos sobre Esther. Se você não tem acompanhado, eu quero te fazer um convite. Nós estamos estudando todos os livros da Bíblia, um livro por dia. Amanhã será o livro de Esther, aqui na página do Face, aqui no nosso canal do YouTube. Eu tenho colocado pelo YouTube para que as pessoas tenham acesso sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, amanhã falaremos sobre o livro de Esther. Estamos na campanha 70 vezes 7, estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. Além de alguns, obviamente, são 66, estamos nos 70 dias, teremos então 4 extras. Né? O primeiro dia foi uma introdução geral sobre o tema amor e perdão. Depois falaremos sobre o Natal, um fechamento, e então a consumação ou a festa que nós pretendemos fazer no dia 70, né? No 70º dia. Meus queridos, aí está a divisão, então. Os livros poéticos começam em Jó, terminam em Cantares. Os livros proféticos ou profecia, os profetas têm os profetas maiores, Isaías até Daniel. Os profetas menores começam em Oséias e terminam em Malaquias. Essa divisão, ela não é a mesma da Bíblia hebraica. A nossa divisão, ela segue a divisão da Septuaginta em grego. A Bíblia hebraica possui apenas 3 divisões: a lei e a Torá, os mesmos livros, os profetas, que eles consideram aí Josué, Juízes, os livros de Samuel e Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Ou seja, os profetas menores na nossa Bíblia são acumulados como um único livro, ou um único rolo. E depois os escritos, né, que seriam Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Eles são agrupados juntos, são chamados de Miquelot. História do Cronista, que é livro de Esdras, Neemias, é um livro só na Bíblia hebraica, e Crônicas, também é um livro só, e Daniel separado pela importância que eles dão ao livro de Daniel. Do Novo Testamento, nós também temos uma divisão em 4 partes da Bíblia: os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de Evangelhos sinóticos, sim, mesma, ótica. Então eles têm uma mesma ótica, eles narram a vida de Jesus sobre o mesmo aspecto, né? Não chega a ser um aspecto cronológico, porque eles alteram, mas a visão é narrar os fatos da vida de Jesus e anunciar a chegada do reino de Deus ou do reino dos céus em Mateus, porque como ele fala para os judeus, ele não usa o nome de Deus em vão, então ele não usa reino de Deus, ele narra como reino dos céus, para não ofender nenhum dos judeus. E depois nós temos João, que já é para apresentar Jesus como Filho de Deus. Então ele apresenta Jesus como Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o propósito do livro de João, está lá em João 20:31. Essas coisas escrevi para que saibais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Depois nós temos o livro histórico de Atos, ele narra os atos dos apóstolos, ou seja, o desenvolvimento da igreja, os primeiros dias, né, as primeiras perseguições, a expansão do evangelho, como o evangelho alcança também os samaritanos, como o evangelho alcança as boas novas, alcança também os gentios, como no comecinho ainda o Espírito Santo é derramado, e como ele é confirmado também sobre os samaritanos, também sobre os gentios. Estão lá no livro de Atos. Depois nós temos as cartas paulinas, elas são agrupadas pela questão da autoria de Paulo.
Romanos é a primeira da sua importância e tamanho. Romanos é chamado de o Evangelho de Paulo. Ela é um estudo sistematizado da palavra de Deus. Começa com o pecado, depois a justificação, depois santificação e, por fim, orientações de uma vida prática. E nesse prelúdio entre santificação e uma vida prática, Romanos traz aí como fica a questão de Israel dentro do plano de Deus. Depois temos as outras cartas às igrejas, temos as cartas gerais, né? Começa com Hebreus, termina com Judas. Fique claro para quem talvez nunca estudou, não conhece, não sabia. A Bíblia tem um livro chamado Judas, mas esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, aquele se enforcou e morreu, e infelizmente era o filho da perdição. Esse Judas que está aí é irmão de Jesus. Tá? E depois temos o livro profético do Novo Testamento, ou a profecia, ou o livro apocalíptico, porque ele usa a linguagem apocalíptica, uma linguagem figurada, cheia de sinais, cheia de coisas mais difíceis de entender, mas que trata sobre a volta de Jesus, trata sobre a consumação dos séculos. Então, aí está a divisão para você do Novo Testamento. Okay? A ideia que nós temos hoje, ela não reflete a ideia original da Bíblia, no sentido de divisão. Porque nós dividimos os livros por assunto e tal, mas nós dividimos cada livro em capítulos e versículos. Mas a Bíblia não foi escrita assim. Todos os livros foram escritos de uma forma seguida, completa, como uma carta. Tanto que alguns são chamados de cartas de Paulo e outros cartas gerais. Né? Os livros foram escritos como um texto único. Mas era muito difícil acompanhar. Por exemplo, digamos que eu fosse falar para você, abra a Bíblia aí no livro de Mateus, beleza, onde fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Você teria que folhear o livro inteiro para saber onde estava esse versículo, para saber onde estava, ou seja, na verdade nem seria o versículo, onde estava esse texto, onde estava essa parte do livro de Mateus. Então, em 1227, Stephen Langton, ele era arcebispo da Cantuária, ele dividiu a Bíblia em capítulos, ou seja, ele dividiu os livros da Bíblia em capítulos, em divisões menores. Então eu falaria, ó, está lá no capítulo 6, mesmo assim você teria que ler o capítulo inteiro, para que você pudesse achar o texto que estava lendo. Então, em 1551, Robert Stephanus, redator e editor em Paris, ele dividiu os capítulos em versículos, né? E facilitou muito. Então, agora eu falo, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, você pode achar, pode acompanhar com certa velocidade, pode acompanhar com mais facilidade. Então, esses títulos, essas divisões, versículo e capítulo, eles foram adotados muito tempo depois dos textos bíblicos terem sido escritos, ok? Mas facilitam bastante a nossa vida. Não é a melhor divisão. Existem claramente versículos que foram partidos no meio e outros que foram agrupados, textos que não são da mesma perícope, ou seja, da mesma divisão, do mesmo assunto. Como o livro era uma carta só, ele trata de vários assuntos, e às vezes um pedaço de um assunto emenda um pedaço do outro no mesmo versículo. Não é a melhor divisão, mas ele nos ajuda muito a entender sobre a Bíblia e a acompanhar ou a ler a palavra de Deus. Ok? Depois, vamos entender aí, ó, o Antigo Testamento, baseado na Septuaginta, nós já falamos, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e profetas maiores e menores. Já falamos também sobre a divisão da Bíblia hebraica, do Novo Testamento, a divisão entre evangelhos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e profecias, sendo que cartas paulinas e cartas gerais são agrupadas numa única divisão, né? As cartas. A Bíblia, eu repeti sem querer aí, perdão, vamos lá. Voltei sem querer, agora já estamos aí. Nós precisamos entender alguns conceitos fundamentais sobre a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia não é simplesmente um livro de homens escrito falando de Deus. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. O cristianismo, ele é uma religião diferente de todas as outras religiões do mundo. Não existe nada que se compare ao cristianismo.
Por quê? Porque todas as outras religiões do mundo são religiões humanas. Elas tentam entender Deus, elas tentam explicar Deus a partir da concepção humana. Eu vou pedir licença a vocês só para atender uma pessoa e já falo com vocês. Só um minutinho. Filho. Eu acho que é o Luiz. Pô, tá dentro da minha gaveta lá, aquela gaveta pequenininha da computador lá direito. Pega e entrega para ele, por favor. Dinheiro. Fala para ele aí que você já vai. Pronto, nós tínhamos uma ovelha chegando aqui, depois eu atendo ele pessoalmente, mas eu sei o que ele veio buscar e já pedi para entregar. Vamos voltar aqui então. Então a Bíblia ela é a revelação de Deus. As outras religiões elas imaginam Deus, então todas as outras religiões, todas, os deuses são seres ou desinteressados da raça humana, ou seres que têm as características humanas exacerbadas. Então, os Zeus, por exemplo, na mitologia grega era um mulherengo, são seres que se irritam, que exigem fazer coisas para que possam dar em troca a salvação. As religiões elas são religiões de fazer. Todas as religiões elas são religiões de que o homem tenta alcançar Deus. O cristianismo é diferente porque ele mostra um Deus que se revelou e depois que veio, ao invés de ser uma religião de fazer, é uma religião de receber. Jesus pagou o preço, ele que fez a obra. Ele se revela durante todo o Antigo Testamento, através dos profetas, através dos textos, e ele se revela e depois ele vem ele mesmo e cumpre o que era necessário, porque nós não conseguiríamos cumprir o que era necessário. Outra coisa que nós precisamos entender, a Bíblia é um livro dado por Deus, mas ela não apareceu do nada. Deus usou homens, sim. Deus usou várias pessoas para escreverem a Bíblia, para escrever a palavra de Deus. Mas ele não fez algumas coisas que nós vamos ver depois com mais calma, mais para frente, mas ele não fez, por exemplo, ele não soprou, ele não ditou, ele não apareceu um anjo diante de Mateus e falou, escreve aí, isso. Não. Deus usou homens com as suas próprias características, nós vimos que existiam desde reis, profetas, pescadores, picadores de pombos, que era nós vimos que eram homens diferentes, de lugares diferentes, com histórias diferentes, com necessidades diferentes, falando para povos diferentes, em línguas diferentes. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, um pedacinho dele em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, para regiões diferentes, desde o Egito, Ásia, ou seja, África, Ásia, as cartas de Paulo, por exemplo, falam da Ásia Menor, até a Europa, quando, por exemplo, Paulo está em Roma, quando João é exilado na ilha de Patmos. Então, são situações muito diferentes. Deus respeita, Deus usa, Deus utiliza as características de cada autor sem privar o autor das suas características. Mas ele inspira, ou seja, ele coordena de tal forma que as pessoas que escreveram usaram exatamente as palavras que Deus queria que estivesse lá. Nós vamos falar mais para frente. Nós cremos na inspiração plena da Bíblia. Cada palavra que está lá era a palavra que Deus queria que estivesse. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos e precisamos entender também o conceito da iluminação. A Bíblia é o único livro em que nós podemos estudá-lo na presença do autor. Imagina que você está lendo um livro e você não entende muito bem sobre a frase que o autor diz. Se for um livro humano, ainda de algum autor ainda vivo, você talvez poderia debater com ele. Mas como a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, pode ser que nós falamos, mas eu não sei o que quer dizer, mas o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. E ele nos ajuda a apreender, ou seja, a guardar e a compreender a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro que você pode ler na presença do autor. A inspiração e a iluminação são obras do Espírito Santo de Deus.
Vamos falar um pouquinho mais sobre inspiração. A inspiração é um processo que homens, movidos pelo Espírito Santo, registraram na revelação do Senhor. Ela, a inspiração, é que dá autoridade divina. Como eu digo que um livro é bíblico ou não é bíblico? Porque ao longo da história, vários livros foram escritos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Como eu posso dizer que esse livro é bíblico ou não? Se ele é inspirado ou não? A palavra inspiração vem do grego theopneustos, ou theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus, tá? Mas não é ditado, como nós falamos. Deus agiu no íntimo de cada ser humano, usado por ele, para que ele pudesse, então, escrever a palavra de Deus, ou escrever em nome de Deus a sua palavra. A inspiração, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, ela se refere aos autógrafos, tá? A inspiração se refere aos autógrafos. Ela se refere ao livro original. O que são os autógrafos? São os livros originais, os textos originais, aqueles que foram escritos. A carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. O livro que Moisés escreveu lá, os papiros. Essa inspiração são os autógrafos. Ela tem uma casualidade divina, ou seja, Deus é a causa primordial. O livro de Hebreus começa dizendo: havendo Deus se manifestado de tantas outras maneiras no passado, a nós ele se revelou pelo próprio Filho. Então, ela tem Deus como causa primordial. A inspiração, ela tem uma mediação profética. Deus usou pessoas, como eu já falei antes, ele usou pessoas se referindo às suas personalidades, ao seu estilo, ao vocabulário, e a cultura de cada pessoa foi usada na sua tarefa. Mas, mesmo assim, a autoridade é escrita, o produto final, a Bíblia é escrita, o produto final, o livro final, é que tem a inspiração de Deus, não o escritor. Ok? Não são todas as palavras que Paulo disse na vida dele, ou que Pedro disse, ou que qualquer outro, que são palavras de Deus, que são palavras inspiradas por Deus. É os textos bíblicos que ele escreveu. Ok? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz claramente, diz, toda a Escritura, toda, ela toda, é inspirada por Deus e útil, proveitosa para o ensino, para a exortação, para redarguir a justiça, para corrigir, para disciplinar, para tudo. A palavra de Deus, ela é útil. A inspiração, ela, ao longo da história, ela tem algumas perspectivas, pessoas que tentaram entender essa inspiração. A perspectiva ortodoxa, que é o cristianismo histórico, diz a Bíblia é a palavra de Deus. E em caso bíblico, querido, toda vez que você ouvir a palavra ortodoxo, pode ficar com ela, tá? Infelizmente, atualmente, alguns pastores, mega popstars e outros mais que não creem na Bíblia, começam a criticar, dizendo que ortodoxia não existe, que doutrina não existe, que não é possível saber exatamente porque muda com o tempo. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu já sabia que os tempos passariam, eu já sabia que a Bíblia teria que ser válida para todos os tempos. Então, a Bíblia foi escrita de uma forma que ela é, sim, válida para todos os tempos. E cada palavra da Bíblia é a palavra de Deus. Durante a Idade chamada Moderna, e logo depois, com o Iluminismo, a Bíblia foi muito massacrada. Eles disseram na Idade Moderna que só era científico, só era válido algo que fosse científico, só era científico aquilo que pudesse ser comprovado no laboratório. Logo depois o Iluminismo vem e acaba destruindo um pouco esse pensamento, porque algumas coisas que foram comprovadas numa época depois eram comprovadas de forma diferente. A própria ciência, que eles acreditavam ser a verdade, desmentia o que a ciência falava e a Bíblia continuava lá. Mas, influenciados por esse iluminismo, por essa perspectiva, eles disseram, então, criaram uma nova teologia, que é o liberalismo, que é a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, existem trechos da Bíblia que são a palavra de Deus e existem trechos da Bíblia que não são a palavra de Deus. Isso é satânico. Quero começar já rasgando sem nenhum politicamente correto. Isso é satânico. Outra questão. Nunca se chegou à conclusão do que seria e o que não seria a palavra de Deus. Cada um que defende isso
defende conforme o seu próprio interesse. Então, naquilo que ele quer defender, que ele acha que é válido, ele diz que é a palavra de Deus, o resto não é. Veio outro autor e disse, não, isso aqui que é a palavra de Deus, o outro não é. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, se você analisar que cada um tem um pedaço dela achando que é. Ah? E existe uma perspectiva neo-ortodoxa, que é mais moderna ainda. É uma perspectiva existencialista. E essa é perigosa porque ela se disfarça de algo bem filosófico, bem bonito de se acreditar. E a Bíblia se torna a palavra de Deus na medida que ela se aplica à minha vida e muda a minha vida. A Bíblia é vivo, ela tem poder, ela tem autoridade, ela transforma a vida, a história, ela transforma todos os que são tocados ao seu redor. A palavra de Deus não volta vazia. Mas a Bíblia não se torna a palavra de Deus a partir do momento em que ela faz algo na minha vida. Porque se eu não quiser receber outro pedaço, ele também não será a palavra de Deus. Ela é uma teologia liberal melhorada. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu goste ou não. Mesmo que algum texto vá contra algo que eu penso como pessoa. Afinal de contas, Jesus nos dá alguns textos muito difíceis. E eles, se a lei já era impossível de ser cumprida, quando Jesus entrou fisicamente na história e começou a ensinar e explicar o que Deus queria da lei, ele transformou um patamar que é absolutamente inatingível. A Bíblia dizia, não adulterarás. Jesus falou, qualquer um que olhar para uma mulher, no seu coração já cometeu adultério, olhar, obviamente, com desejo. Então, Jesus elevou ao padrão que Deus sempre quis dar, e nós não entendíamos. Então, a Bíblia não se torna a palavra de Deus, ainda que eu goste ou não de algum texto lá que está escrito. Eu vejo muitas mulheres dizendo que Paulo era machista. Paulo não era, não é, nunca foi e nunca será machista. A Bíblia tem a palavra de Deus. Nós precisamos entender toda a Bíblia dentro do seu contexto, mas sim, tem verdades ainda válidas para hoje. Deus quis assim. Deus estabeleceu Cristo como cabeça da igreja. Deus estabeleceu no casamento o homem como cabeça da família. Não existe meio termo. Não existe ideologia feminista que venha alterar uma verdade bíblica. Quer você goste ou não. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Nós defendemos a inspiração e na inspiração nós defendemos a perspectiva literal, ortodoxa, plena. Cada palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus. A inspiração é verbal. Cada palavra é a palavra escrita, veio de Deus. Ela é plena. Não existe um pedaço da Bíblia que é e outro que não é. Ela tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade porque ela vem do próprio Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Infelizmente, nós temos visto pastores hoje dizendo a Bíblia é a regra de fé e prática, mas a Bíblia tem que ser mudada, a Bíblia tem que ser atualizada. Não tem. Ela tem que ser interpretada corretamente. Isso tem, como qualquer texto terá. Mas a partir do momento que eu interpretei e entendi o que Deus queria falar e não o que eu quero colocar dentro do texto, eu preciso obedecer. A Bíblia tem autoridade. A inspiração inclui tanto o velho quanto o novo. Esses mesmos pastores que defendem que acreditam na inspiração, mas que tem que mudar, dizem, mas o velho não vale para hoje, só vale o novo. Não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive, o Novo Testamento, ele traz muitas citações do Velho Testamento. Muitas citações. Somente Jesus citou 295 vezes o Velho Testamento. Então, Jesus, e ele ainda disse assim, a Escritura não pode falhar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais pararão. Então, a inspiração bíblica pressupõe a inerrância bíblica. A Bíblia não falha, ok? Nós falamos que a Bíblia é um conjunto de livros. E nós precisamos entender um pouquinho como se deu para que esses livros viessem a fazer parte, então, da Bíblia. O cânon bíblico, ou seja, o conjunto dos 66 livros bíblicos, como é que foi formado esse cânon? Como é que eu deduzi que a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios eram da Bíblia, e sei lá, se tinha uma terceira, quarta, quinta, não seria. A gente sabe que tinha uma entre as duas e ela não entrou. Então, Paulo cita essa carta, mas ela não entrou na Bíblia.
Então, provavelmente, ou ela não era inspirada, ou Deus não quis que ela entrasse. E eu acredito piamente que as duas coisas. Ela não era inspirada e Deus não quis que ela entrasse na Bíblia. Okay? Cano vem de cana, régua de medir, ou seja, a regra que eu vou usar para dizer o que é Bíblia e o que não é Bíblia. Um padrão, regra de conduta. A canonização é o processo pelo qual os livros inspirados então foram reconhecidos como inspirados. O que caracteriza um livro ser bíblico é se ele é inspirado. Mas quem vai dizer que ele é inspirado ou não é inspirado? Por exemplo, o livro de Judas e alguns outros livros bíblicos chegam a citar alguns livros que não são bíblicos. Por exemplo, o Apocalipse de Enoque. O livro de Hebreus fala de alguns livros, cita alguns filósofos, Paulo cita alguns filósofos, e nem por isso esses filósofos ou seus livros eram inspirados. O que nós podemos dizer é que a parte desses livros que a Bíblia citou é verdade. Tudo que eu posso dizer é isso, não que o livro inteiro seria inspirado. Por exemplo, o Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Moisés, não são inspirados. Okay? Por isso não estão na Bíblia. A canonização, ou seja, a definição do que era a Bíblia ou não, foi um processo conduzido pelo próprio Deus. Eu quero que você entenda isso de uma forma muito prática. Deus inspirou. Deus não somente inspirou a escrita da Bíblia, mas Ele guardou, protegeu a Bíblia ao longo dos séculos. E Ele também orientou a igreja a reconhecer quais eram os seus livros, quais não eram. O mesmo Deus que foi capaz de juntar mais de 40 autores, num período de mais de 1.500 anos, aproximadamente 1.500 anos, com histórias diferentes, com 3 línguas diferentes, com tantos locais diferentes, e épocas, tempos diferentes, e fazer com que a Bíblia inteira tenha um único fator unificador que é Cristo, e essa Bíblia inteira não se contradiga uma única vez, e ela é inteiramente válida. Esse mesmo Deus, Ele inspirou, Ele fez com que o povo de Deus pudesse reconhecer esses livros como sendo de Deus e reconhecer que os outros não eram. Deus orientou, cuidou e guardou. E Ele fez também com que essa coleção de livros fosse preservada até hoje. A Bíblia que nós temos hoje é a Bíblia que foi escrita. Nós temos os originais para comparar? Não. Mas nós temos métodos científicos de usar para comparar, e nós temos o texto preservado, ok? No processo de descoberta dessa canonização, alguns fatores eram determinantes. Primeiro, a canonicidade ou autoridade do livro, a autoridade do livro. Os livros da Bíblia, eles têm uma autoridade intrínseca. Você percebe que eles são a palavra de Deus. Segundo, a autoria profética para o Velho Testamento. Tá? E, no caso do Novo, seria a autoria apostólica. A maioria deles, pelo menos. Quase todos. Alguns só que não são de apóstolos, mas são de pessoas ligadas aos apóstolos. A confiabilidade do livro. Ok? As pessoas da época reconheciam no livro as palavras daquele que elas reconheciam como os autores das palavras. Por exemplo, no livro de Hebreus nós não sabemos o autor, até hoje não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Mas o fato é que a igreja conhecia muito bem o autor do livro de Hebreus, porque ele fala no livro de Hebreus e ele trata com intimidade o povo para o qual ele está escrevendo. A natureza dinâmica do livro, a Bíblia é um livro vivo, e a aceitação desse livro, obviamente, por seus destinatários originais. No caso do Antigo Testamento, pelos judeus, no caso do Novo Testamento, pela igreja, pelos chamados pais da igreja, ou seja, os primeiros cristãos. Okay? Do Antigo Testamento, então, a evidência da coleção progressiva dos livros foi algo que foi analisado. Da continuidade profética, nós vimos lá que Moisés escreve primeiro, depois diz que Josué acrescentou algumas palavras ao livro da lei, depois veio os profetas e foram escrevendo, e foi aumentando. Tá? E a evidência que o cano do Antigo Testamento se concluiu com os profetas. Existe um período chamado período interbíblico em que Deus se calou, aproximadamente 400 anos. Nenhum livro escrito depois de 430 antes de Cristo, ou seja, no ano 300, no ano 200, como por exemplo Macabeus, que é um livro histórico,
mas não é inspirado, não é bíblico. Os próprios judeus reconheciam que já havia 400 anos que Deus levantava um profeta, ou seja, alguém autorizado a falar por ele. Inclusive, Flávio José, que não é cristão, nunca foi cristão, é um historiador mais famoso e com autoridade histórica, ele diz que já haviam 400 anos em que Deus não se revelava ao seu povo, que era esse o entendimento do povo. Ele narra isso no seu livro Contra Apião, que é um dos livros que ele escreveu falando sobre o povo judeu. Então, os livros do Antigo Testamento têm que ser anteriores a 400 a.C. Os livros do Novo Testamento, foram escritos todos na metade do século I, na última metade. Nenhum discípulo escreveu enquanto Jesus estava falando. E isso, durante muito tempo, foi motivo, inclusive, de muita crítica. Depois de 20 anos que Pedro foi escrever. Mas Jesus havia prometido que o Espírito Santo faria lembrar das coisas que ele ensinou. E o Espírito Santo que inspirou Pedro a escrever, Mateus, Lucas, Marcos, João, todos os autores, Tiago, Judas, todos eles, ok? Paulo. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita na última metade do século I. O último livro escrito da Bíblia provavelmente foi Apocalipse. E é interessante que o livro de Apocalipse tem um fechamento geral. Ele diz que ninguém mais acrescente nenhum i ou um til, ou seja, nenhum iota, um capa, nenhum pontinho ao livro, para que não fosse culpado das maldições do próprio livro. E ele estava falando do livro de Apocalipse? Estava. Mas como revelação final de Deus, nós podemos entender que, assim como no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus vem falar para Moisés, de lá do princípio ele narra também a origem, ele narrou o fim para João. Tá? Teve muitas dificuldades para fechar os 27 livros, nem tanto. Já pelo final do século, todos os livros eram recebidos e eram reconhecidos pelas igrejas cristãs. Mas ainda teve alguma discussão até o século IV. Que discussão foi essa? Primeiro, o que estimulou eles a fecharem, a dizerem quais eram então os livros do Novo Testamento? Se eles já tinham o Velho e as cartas estavam circulando, o que levou eles a dizer, agora precisamos dessas cartas dizer o que é a palavra de Deus e o que não é? Primeiro era saber quais livros deveriam ser lidos na igreja. Porque Paulo, por exemplo, ele passava na igreja e ensinava, depois dele vinham os judaizantes ensinando coisas totalmente diferentes. E existiam livros chamados pseudoepígrafos, ou seja, livros em nome de Paulo, livros em nome de Jesus, livros em nome até de Maria, livros em nome de Tomé, e que não foram eles que escreveram e que traziam coisas que eram incabíveis para fazer parte da palavra de Deus. Eram contrários a outros livros que eles entendiam claramente que era a palavra de Deus. Então, foi preciso dizer, isso aqui é a palavra de Deus e o restante não é. Definir. Então, primeiro era saber que livros deveriam ser lidos na igreja, porque havia muito livro de Deus, muitos livros inspirados, muitas cartas que eram trocadas entre as igrejas, e havia muita porcaria, muito lixo, fantasiado de palavra de Deus, tentando deturpar, porque Satanás é o rei da mentira, e a vida toda ele tentou atualizar a palavra de Deus. A vida toda. Lá no Éden, ele disse para Éden, não foi bem isso que Deus disse, que não coma de nenhum, já estava tentando modificar o entendimento do que Deus falou. Essa tática de Satanás, ela percorreu toda a Bíblia. Com o próprio Jesus, quando Jesus cita a Escritura e diz, olha, nem só de pão viverá um homem, Satanás vai usar então a Bíblia, ele usa o Salmo 91, 11 e 12, ele diz, então se atira daqui do templo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão na mão para não tropeçarem numa pedra. Ele citou o versículo sem alterar o versículo, mas ele alterou o entendimento do versículo, ele atualizou o versículo, ele quis dizer coisas novas, porque ele não queria que Jesus fizesse a vontade de Deus. Satanás usa isso até hoje, tá? E infelizmente, pessoas extremamente inteligentes, pastores, têm usado dessas premissas para tentar incluir as suas próprias vontades, os seus próprios entendimentos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
somente Deus pode incluir alguma palavra em nome dele mesmo. Nós já temos hoje a revelação, ela está completa. Ok? Então, o primeiro fator foi eclesiástico, ou seja, saber o que deveria ser usado na igreja. O segundo fator foi teológico. Lá pelo ano 140, surgiu um homem chamado Marcião, que depois ficou conhecido como Marcião herege. Marcião dizia que haviam dois deuses, ou dois deuses. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, cruel, que mandava matar a criancinha, e o Deus do Novo Testamento era o Deus do paz e amor, o Deus bonzinho. Então, ele rejeita todo o Antigo Testamento, ele rejeita vários livros do Novo. Ele aceita poucos livros, e diz que só eles que eram a palavra de Deus. Para definir o que era e o que não era, começou com um cara que queria combater a Bíblia. Deus usa isso para que a igreja se manifeste diz, não, esses aqui são os livros que nós entendemos que são de Deus para o seu povo. E depois, lá pelo ano 300, um aspecto político. A perseguição violenta, violentíssima que os cristãos sofriam, fez com que o povo precisasse fazer cópias e espalhar. E era necessário conhecer quais eram e quais não eram a fundo, para que não fossem incluídos novos livros ou novos versículos, ou não existiam versículos ainda, mas novas partes na Bíblia que não fossem a palavra de Deus. Então, 3 motivos aí. Bom, eu posso falar isso aqui. A confirmação do Novo Testamento veio pelos testemunhos dos pais da igreja e pelos testemunhos das listas primitivas do cano. Tá? 367 já haviam listas fechadas com os 27 livros. No final do século II já haviam listas. No final do século I, esses livros já eram trocados e alguns até citados uns pelos outros. Então, desde muito cedo, a igreja já definiu quais seriam os livros. Alguns questionam a inerrância da Bíblia, porque dizem assim, olha, a inerrância era para o texto original, e nós não temos o texto original. Ou seja, o texto inerrante, inspirado de Paulo, era o texto que ele escreveu, ou que o seu amado escreveu com ele ditando. Por exemplo, a carta aos Romanos, como eu posso saber hoje que a carta aos Romanos é a carta aos Romanos que Paulo escreveu, que foi mudado ao longo da história? Então, essa é uma doutrina muito criticada, a doutrina da inerrância bíblica. Eles dizem que nós não temos o texto original. Não é verdade, nós temos o texto original. Nós não temos o manuscrito original. Como assim, pastor? Eu não tenho a carta que Paulo escreveu. Mas eu tenho certeza que o que eu tenho hoje é a carta que Paulo escreveu. Como? Nós temos uma cópia precisa do texto original espalhado pelo Novo Testamento, por exemplo, em mais de 5.700 manuscritos somente do grego. E essas cópias, mais de 5.000 cópias, elas possuem praticamente todo o texto original, com uma precisão de mais de 99% entre elas. Então, se houvesse dúvida quanto ao texto, nós teríamos cópias contraditórias, cópias que falam línguas diferentes, mas nós temos cópias no próprio texto grego, mais de 5.000 cópias preservadas e que contêm uma mesma mensagem com uma precisão de 99%, na verdade de mais de 99%. Além dessas cópias, nós ainda temos mais cópias, mais de 20.000 cópias extras, versões siríacas, peshita, árabe, e por aí vai. Okay? Então, nós temos o texto, nós não temos o manuscrito, o documento original, mas a verdade do texto original. E existe uma diferença entre o texto e a verdade do texto. O texto original ele pode ser constituído numa precisão de 99,5% de certeza. Mas a verdade do texto chega a 100% até nós. Como assim, pastor? O que você quer dizer com tudo isso? Eu quero te dar um exemplo. Vamos ler essa frase que está em vermelho aí. Digamos que você receba um e-mail que está com essa frase. E porventura você recebe um e-mail dizendo: olha, você acaba de ganhar 10 milhões de reais. Está escrito ali nessa frase de vermelho. Você não teria nenhuma dificuldade de ler. Você acaba de ganhar 10 milhões de reais. Não teria problema de reconhecer essa mensagem. Mas
você teria dificuldade, sim. Peço perdão aí, agora que eu vi a mensagem, viu, pastor Michael, que está dando eco, espero que tenha mudado. Você teria dificuldade. Verdade, está com eco mesmo. Eu espero que agora tenha parado o eco. Espero que vocês estejam ouvindo melhor agora. Eu tinha 2 entradas de áudio, peço perdão. Quando você lê essa frase de vermelho, você consegue entender o que quer dizer, apesar de que não está escrito a palavra você. Está escrito V, asteriscos, C, E com, com o acento circunflexo. Mas a verdade do texto você consegue entender. Você acaba de ganhar 10 milhões de reais. O seu texto, ele não fica de forma incompreensível. Só que esse texto aí, você compreende 100% da mensagem. Já defini, já confirmei agora, acho que parou de fazer o áudio para vocês em duplicidade. Você não teria nenhuma dificuldade de entender essa mensagem, 100% da mensagem. Mas esse texto ele tem um erro grande. Ele tem uma letra errada, em vez do O, está um asterisco. Uma letra em 36 letras, então dá um erro de 2,8%. Mesmo assim, você consegue entender a mensagem. Na Bíblia, nós temos muito mais letras, absurdamente quantidade maior de letras. E nós temos menos de 0,5% de erro, que mesmo assim poderia ser uma quantidade grande, mas nenhum desses erros dá dúvidas quanto ao que estaria escrito. É como se, por exemplo, eu escrevesse essa palavra aí, você, ou como se o você estivesse sem acento circunflexo, ou se o 10 milhões estivesse sem o tio. É um erro, mas não atrapalha de ler. Então, nós temos 100% da mensagem original preservada. Eu espero que você tenha entendido um pouco da maravilhosa palavra de Deus. Eu espero que você tenha conseguido compreender que Deus atuou não apenas na inspiração, na confecção de sua palavra, mas também ele atua no entendimento da sua palavra, ele atua na preservação da sua palavra. E nós temos hoje diante de nós a palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, ela é a nossa regra de fé e prática única, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível. Que a palavra de Deus alcance os nossos corações e que nós possamos falar como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que Deus os abençoe. Peço perdão mais uma vez aí por não ter reparado que estava duplicidade o áudio. Espero que não tenha ficado impossível de entender. Deus abençoe. Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos então estudando mais um tema do nosso curso de discipulado. Espero vocês e esse vídeo vai ficar disponível para que todos possam acompanhar, para que todos possam depois ouvir se não conseguirem acompanhar ao vivo, ok? Deus abençoe a todos. Obrigado.